O resgate. Marcos era um homem egoísta, orgulhoso e cruel. Durante sua vida, ele explorou, enganou e maltratou muitas pessoas, sem se importar com as consequências de seus atos. Ele acumulou riquezas, poder e prestígio, mas não soube usar esses bens para o bem. Ele não tinha amor, nem fé, nem esperança. Quando ele morreu, seu espírito foi atraído para o umbral, a região espiritual onde habitam os espíritos que ainda estão presos aos sentimentos e pensamentos negativos da vida terrena. Lá, ele encontrou um ambiente sombrio, frio e hostil, onde reinavam a dor, o medo e a angústia. Ele foi perseguido por seus credores e inimigos, que o torturaram de várias formas, cobrando-lhe as dívidas que ele havia contraído. Ele também se viu cercado por suas próprias culpas e remorsos, que o atormentavam incessantemente. Marcos ficou no umbral por muito tempo, sem saber como sair daquela situação. Ele não tinha consciência de sua condição espiritual, nem da possibilidade de mudança. Ele se sentia abandonado por Deus e pelos homens. Ele não tinha nenhuma esperança de melhora. Um dia, porém, ele recebeu a visita de um espírito amigo, que veio em missão de resgate. Era Pedro, seu antigo sócio, que ele havia traído e prejudicado na vida material. Pedro havia perdoado Marcos e se dedicado ao trabalho no bem após sua desencarnação. Ele fazia parte de uma equipe de socorro que atuava no umbral, auxiliando os espíritos sofredores. Pedro se aproximou de Marcos com bondade e compaixão. Ele lhe falou sobre o amor de Deus, sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação e sobre a evolução espiritual. Ele lhe mostrou que ele não estava condenado ao sofrimento eterno, mas que ele poderia se libertar daquela situação se quisesse. Ele lhe disse que ele tinha uma nova oportunidade de aprendizado e progresso na Terra, onde ele poderia reparar seus erros e desenvolver suas virtudes. Marcos ficou surpreso com as palavras de Pedro. Ele não entendia como ele podia perdoá-lo depois de tudo o que ele havia feito. Ele também não acreditava que ele merecia uma nova chance. Ele se sentia indigno e incapaz. Pedro insistiu com paciência e carinho. Ele lhe explicou que o perdão é uma das maiores lições do Cristo, e que ele também havia sido perdoado por muitas pessoas que ele havia ofendido. Ele lhe disse que Deus é justo e misericordioso, e que ele não quer o mal de nenhuma de suas criaturas. Ele lhe afirmou que todos somos filhos de Deus, e que todos temos potencial para o bem. Marcos começou a sentir algo diferente em seu coração. Ele sentiu uma leveza, uma paz, uma esperança. Ele olhou para Pedro com gratidão e reconhecimento. Ele aceitou sua ajuda e sua proposta. Pedro então o abraçou com ternura e o conduziu para fora do umbral. Eles seguiram por um caminho iluminado, onde encontraram outros espíritos amigos que os receberam com alegria. Eles chegaram a uma colônia espiritual, onde Marcos foi acolhido em um hospital especializado em tratamento de espíritos desencarnados. Lá, Marcos recebeu os cuidados necessários para sua recuperação física e moral. Ele também recebeu orientações sobre sua nova encarnação, onde ele teria a oportunidade de reencontrar algumas das pessoas que ele havia prejudicado na vida passada, e de demonstrar-lhes seu arrependimento e sua boa vontade. Marcos se preparou com fé e coragem para sua nova jornada na Terra. Ele sabia que não seria fácil, mas ele confiava na ajuda de Deus e dos espíritos superiores. Ele também contava com o apoio de Pedro, que se tornou seu amigo e protetor. Marcos renasceu em uma família humilde e honesta, onde ele aprendeu os valores do trabalho, da fraternidade e da caridade. Ele cresceu com saúde, inteligência e bondade. Ele reencontrou algumas das pessoas que ele havia ofendido na vida anterior, e se esforçou para ajudá-las e amá-las. Ele também fez novos amigos e contribuiu para o bem da sociedade. Marcos viveu uma vida feliz e proveitosa na Terra. Ele cumpriu sua missão com dignidade e honra. Ele evoluiu espiritualmente e se aproximou de Deus. Quando ele desencarnou novamente, ele foi recebido com festa no plano espiritual. Ele reencontrou Pedro, que o abraçou com orgulho e alegria. Eles se tornaram companheiros inseparáveis de trabalho no bem. Marcos agradeceu a Deus por sua misericórdia e por sua justiça. Ele reconheceu que o umbral foi uma etapa necessária para seu despertar e sua transformação. Ele compreendeu que o amor é a lei maior do universo, e que todos somos irmãos em busca da felicidade. Fim.